meus irmãos, meus amigos. Ontem começamos a falar sobre Asaf, mencionamos quem era a pessoa de Asaf, personagem bíblico de grande relevância na história, servo de Deus, mostrando que esses males da depressão podem atingir qualquer um. Pode atingir você, pode atingir o seu lar, seus familiares. E atingiu Asaf, um servo de Deus, um cronista, um cantor, um chefe. Imagina, esse homem tinha muitas funções importantes na obra do Senhor. E mostramos a que ponto, como estava Asaf. A alma dele não conseguia ser consolada. Ele estava numa angústia terrível. O texto diz, do verso 1 ao verso 5, que ele já não dormia mais à noite. Ele buscava Deus e não encontrava as respostas. Era como se Deus tivesse abandonado. Deus nunca nos abandona, tenha certeza disso. Hoje nós vamos dar continuidade, lendo novamente o verso 10, que é a chave desse Salmo 77. O segredo está no verso 10, mas depois voltando para outros versos dentro do Salmo 77. Diz assim o Salmo 77, verso 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. Continuando dentro do tema, quando pensamos que Deus nos abandonou. Então, diante de tudo isso que eu citei, o que fez Asaf? Vamos ver o versículo de número 6. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. O meu espírito esquadrinhou. Essa palavra esquadrinhou, irmãozinho hebraico, é examinar com atenção, minúcia, investigar, pesquisar. Então, o meu espírito esquadrinhou. Mas antes do esquadrinhar, ele disse, de noite chamei a lembrança no meu cântico, meditei em meu coração. O que Asaf fez? De noite ele buscou o Senhor. Ele cantou, ele era um cantor, lembranças no meu cântico. Meditei em meu coração. E aí ele foi investigar profundamente tudo aquilo que Deus tinha ensinado, tudo aquilo que Deus já tinha feito por Asaf. Ele começa a meditar. Tem um provérbio mundano que diz, quem canta seus males espantas. Agora, biblicamente, quem está louvando a Deus com cântico, cânticos espirituais, como diz o salmista, como disse o apóstolo Paulo, cânticos espirituais faz uma grande diferença. Porque o inimigo não suporta a música de Deus, a adoração a Deus, ele não suporta, ele acaba indo embora. Então, quando você está louvando a Deus com um cântico espiritual, sua mente está envolvida com as coisas de Deus. Cântico espiritual é a própria palavra. É igual o povo judeu. O inário do povo judeu era os salmos, é a própria Bíblia. Então, cântico espiritual para nós é algo que seja bíblico, é uma letra de uma música bíblica. Então, faz uma grande diferença. E ele esquadrinhou minuciosamente. Então, o que Asaf fez? Esquadrinhou. O que você precisa fazer? Esquadrinhar seu passado, sua vida. Buscar o porquê que você está nessa situação. O porquê que esse momento, esse estado abatido está te atingindo. Qual o motivo de tudo isto? O porquê que isso está acontecendo? Então você precisa buscar no Senhor. Faz igual Asaf. Esquadrinhou. Ele estava numa situação bem difícil, mas ele buscou. Olha o versículo de número 7. Quando ele esquadrinhou, o que aconteceu? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Ele começou a fazer algumas perguntas. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Será que Deus me abandonou para sempre e não tornará a ser favorável? Há essa possibilidade de Deus fazer isto? O Salmo 136 fala, do cântico, a benignidade do Senhor, porque o Senhor é benigno. Ele termina todos os versos, porque o Senhor é benigno, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque o Senhor é benigno, a sua benignidade dura para sempre. Deus não pode
Ele não muda, Ele é Deus. Jamais Ele vai te abandonar. O estado abatido é um momento, é algo que você passa, mas você vai superar no poder de Deus. Ele ainda diz aí, ó, cessou para sempre, rejeitará para sempre, o homem tornará a ser favorável. As promessas de Deus, será que de geração em geração acabaram? Será que Deus quebrou as suas promessas? Aquilo que está lá em Gênesis até Apocalipse, Deus poderia quebrar? Deus poderia mudar o plano redentor? Não, Ele não muda, Ele é Deus. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir de geração em geração. Acabou-se as misericórdias de Deus, como dizem lá em Lamentações, capítulo 3, que são a causa de nós não sermos consumidos? Lamentações 3, 22. As misericórdias de Deus terminaram? Jamais. Então o que aconteceu com Asaf? Quando ele esquadrinhou, quando ele cantou, quando ele meditou no coração, ele começou a fazer algumas perguntas. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Veja o versículo de número 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. Quando ele começou a descobrir, quando ele esquadrinhou, ele descobriu que aquilo era enfermidade dele. É isso que Deus quer com você. Onde você está nesse momento, aquilo que você está passando, a opressão tremenda sobre sua vida, sobre sua família, os problemas que aumentaram, não entre em desespero. Deus não mudou. Ele continua sendo Deus e Ele não vai mudar, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso e suas promessas irão se cumprir. Veja o que aconteceu no versículo de número 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Asaf começou a lembrar o que Deus fez no passado. Será que você tem noção do que Deus fez por você no passado? Será que você tem noção do que Deus já preparou na sua vida? Do que Deus tem preparado para você amanhã? Se Ele cuidou de você esse tempo todo, como que Ele vai te abandonar? Se Ele te protegeu todos esses anos, como que Ele vai te abandonar? Que tipo de Deus é este? Que tipo de Senhor é este? Que tipo de soberano, todo-poderoso e eterno seria esse que cuida um tempo e abandona os seus? Apesar que o que nos afasta de Deus são os nossos erros. O que nos leva a um estado abatido são as nossas práticas, jamais Deus. Deus não tem culpa de nada. Tudo está em nós. O nosso convívio, às vezes o nosso momento nos leva a isso. Então, não deixe permanecer, perdurar. Resolva isso como Asaf. Quando ele entendeu que era enfermidade dele, ele diz, eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Lembra do Mar Vermelho, lembra de Sodoma e Gomorra, lembra de Adão e Eva da criação, lembra de Davi, lembra de Jesus Cristo. Ele já nasceu, já morreu por nós. Tudo se cumpriu. Deus não falhou em nada. E agora Ele vai me abandonar e te abandonar? Jamais. Confia no Senhor. Para Ele, tudo é possível. Pense nisso e você vai sair desse estado que você se encontra. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Agradecer, Deus, pela oportunidade de estar gravando as mensagens do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a crescer no conhecimento e na graça. Trabalha, ó Deus, nos corações, cada um que te ouve, e que a tua mensagem, ó Deus, venha fazer guarida nos corações. Ajuda cada vida nesse momento, que passa, ó Deus, por algum tipo de aflição, principalmente nesta área, em depressão. Ajuda-os, ó Deus, de forma muito especial. Como Asaf se libertou, que os teus servos também que ouvem esta mensagem possam vencer para a glória do Senhor. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.